Oi, professor Luciano, muito obrigada por conceder essa entrevista. O tema de hoje a gente vai tratar sobre essa relação diplomática entre Brasil e Arábia Saudita. E, obviamente, tem um tema que nos trouxe até aqui, que está muito na mídia. Por isso, eu gostaria de começar te perguntando se existe um simbolismo em você presentear um país. O que isso representa dentro das relações internacionais? Existe sim um simbolismo. Obrigado, Juliana, pelo convite e pela entrevista. É muito comum essa prática e ela é muito tradicional de chefes de Estado presentearem outros chefes de Estado, né? Então, isso tem a ver com uma prática internacional comum entre os Estados, quando você tem uma visita oficial de um chefe de Estado a outro Estado, aquele chefe de Estado que o recebe com presentes, né? O presenteia com símbolos, em geral com símbolos da cultura daquele país. Isso pode variar grandemente, mas em geral tem a ver com a cultura do país ou com presentes que denotem a opulência daquele país ou o poder daquele país. Então isso é bastante tradicional de acontecer e através desses presentes também digamos, a dignidade do Estado que recebe, que tem jogo, e também você tem uma regra no direito internacional e na diplomacia que é a reciprocidade. Então, são as trocas de visitas. Então, um chefe de Estado vai a um país, um dado país, e depois você tem, o plano se espera que tenha a visita de retorno, e aí aquela pessoa que vai reciprocar a visita é presenteada também, né? Então, certamente tem um simbolismo e é algo bem tradicional. Dentro dessa importância, é claro que existem muitos códigos que nós normalmente não entendemos entre os estados. A própria relação deles é configurada a partir de certas particularidades. Então, mas para quem não está estudando relações internacionais, política, comércio exterior, qual a importância para a população brasileira entender o que é a Arábia Saudita? É importante, né? A gente pode citar alguns dados da relação bilateral, das relações bilaterais Brasil-Arábia Saudita. Essa última visita oficial, que foi a do presidente Jair Bolsonaro em 2019, ela foi feita em 2019, entre outras coisas, porque as relações bilaterais Brasil-Arábia Saudita, elas completaram 50 anos em 2018. Então, essas efemérides também têm muito a ver com esse ritual desses encontros de chefes de Estado, além dos presentes, como a gente falou agora, porque é um momento que você marca um percurso nas relações bilaterais e a ideia é que esses novos encontros, no caso, esse último em 2019, né, abram, digamos, um novo período de 50 anos, com um aprofundamento da parceria bilateral entre outras coisas. Então, é importante, digamos, para o espectador comum conhecer um pouquinho mais de Arábia Saudita, embora a gente fale muito mais das relações do Brasil com seus vizinhos, ou com os Estados Unidos, ou com a China, ou com a Europa, ou no âmbito dos BRICS, porque a Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma área muito importante, especialmente para a energia, né, o petróleo. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é um país-chave dentro da OPEP, então você tem esse significado da relação bilateral. E também porque você tem aqui no Brasil, né, uma comunidade árabe, principalmente de libaneses, né, sírios e creio que também sauditas, né? Então a gente tem laços culturais com o Oriente Médio, com os árabes em geral, e é interessante conhecer essa região, assim como outras regiões mais distantes da gente. Então, a partir disso, a gente poderia entender que existem vários fatores que beneficiariam o Brasil numa aproximação com a Arábia Saudita que vão para além do próprio governo. Apesar de ter esse marco ocorrido no governo Bolsonaro, é possível que o Brasil estenda essas relações em outros governos, certo? Sim, 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 com certeza. Essa é uma pergunta importante que você faz. Essa visita do ex-presidente à Arábia Saudita, ela não tem
especificamente a ver, ou simplesmente a ver com uma espécie de gosto pessoal dele, ou uma predileção dele pela Arábia Saudita, não é? Como eu dizia agora há pouco, o Brasil estabelece relações com a Arábia Saudita em 68. Era um momento ali do governo Costa e Silva em que o Brasil estava universalizando a sua política externa e buscando mais parceiros em outras regiões, além das regiões tradicionais, que para nós são a própria América Latina, Estados Unidos e Europa. E, e essa parceria, né, se transforma numa parceria de Estado para Estado. O Brasil, na sua política externa, pelo menos desde os anos 60, 70, a gente tem uma tradição de inserção internacional que é o chamado universalismo e uma busca por autonomia. E essa autonomia depende de você ter o máximo de parceiros possíveis e não depender de um ou dois ou três parceiros ou de um fornecedor de produtos ou de um comprador de produtos. Então, nesse sentido, as relações com a Arábia Saudita, como principal país para nós do Oriente Médio, tem a ver com essa estratégia de universalização. Teve historicamente a ver com essa estratégia de universalização das relações exteriores do Brasil. O presidente Lula, na sua primeira passagem no governo, ele foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar o Oriente Médio. Então, naquela época da primeira passagem do Lula, nos dois mandatos que ele teve, os primeiros, né, do ex-presidente, agora presidente novamente, Lula, você teve uma aproximação muito grande também com o Oriente Médio. Você até teve ali, na época, cúpulas entre os países árabes e a América do Sul, que eram as cúpulas ASPA, que chamava, né? O países árabes, América do Sul, países árabes, ASPA. Então, respondendo à sua pergunta, essa é uma questão, essa última viagem, ela pode ser compreendida dentro de uma tradição dessas relações bilaterais e dentro de uma tradição de política externa brasileira com política de Estado. É, apesar de ter uma certa tradição na política externa brasileira, a gente pôde perceber durante o governo Bolsonaro que algumas delas foram levemente quebradas ou tiveram uma leve modificação, é, até em questão da tentativa de simular o que seria a política externa com a política interna que estava sendo aplicada. Pode-se dizer que a relação entre os dois estados, Brasil e Arábia Saudita, sofreu alguma modificação por conta do bolsonarismo, ou talvez dentro do imaginário da população sobre o que é o conservadorismo, à luz do que fizeram até com o próprio Israel? Boa pergunta também. Bom, na política externa do governo anterior, especialmente no começo da política externa, no começo do mandato, né, do ex-presidente, ali em 2019, 2020, para 2021, que foi o período em que o ex-chanceler Ernesto Araújo esteve à frente do Itamaraty, você teve uma tentativa de guinada da política externa brasileira e uma tentativa de redefinição da identidade internacional do Brasil. E a ideia, né, a ideia ali daquela formulação de política externa era, primeiro, o Brasil é um país ocidental, então você teve uma menor ênfase, por exemplo, nas relações com a África, que era algo que caracterizava o presidente Lula, especialmente nos seus primeiros mandatos, e também a ideia de pensar o Brasil como um país, com a identidade brasileira como de um país conservador e cristão. Então, eu acredito que essa sua indagação, ela é perfeita para pensar o caso de alguns países, como Israel, como você coloca, né? Então, a ideia era assim, o Brasil vai buscar ter relações com países, com regimes chamados conservadores e países, digamos, da matriz judaico-cristã. E aí incluiria naquele início ali o próprio Estados Unidos, do Donald Trump, né? Incluiria ali a Hungria, a Polônia, a Itália da época, que era o Matteo Salvini, que era de direita, Israel, do Netanyahu, que estava no poder, saiu e agora voltou, né? Então, nesse contexto, se a gente pensar assim, a relação entre política externa, opções de política externa e a maneira como a identidade internacional do país é narrada em cada momento, a Arábia Saudita não encaixa muito nisso, nessa associação com identidade e política externa, mesmo porque a Arábia Saudita é um opositor de Israel na região.
Então, como a gente poderia pensar? Primeiro, a gente poderia pensar o seguinte, para compreender essa questão. O período do Ernesto Araújo, como chanceler, foi uma tentativa dignada, mas o que a gente percebeu, especialmente depois, quando entra o Carlos França, e a maneira como o Ernesto Araújo saiu também, né, no período da Covid, que aquela guinada ela não se efetiva, ela não se transforma num novo paradigma ou numa nova política externa sustentável ou consolidada, e você tem um retorno ao repertório de princípios, regras, visões de mundo básicas do Itamaraty, entre os quais está o que eu citava agora há pouco, que é o universalismo. Né? Então, no Oriente Médio, o universalismo diz o seguinte: eu vou ter relações com os países árabes e com Israel indistintamente. Eu não vou fazer preferência entre um e outro. Então, aí seria uma possibilidade de compreensão, quer dizer, o elemento de Estado da política externa está presente mesmo no período de Guinário, de governo, do início do governo Bolsonaro. Então, essa é uma É, questão. Outra questão, para completar, é o elemento um pouco mais pragmático, porque essa visita do Jair Bolsonaro à Arábia Saudita, ela tinha quando entra em questão de investimentos, né, você costuma ter uma visão um pouco mais pragmática. E agora sim, para terminar, o que motivou essa visita, além dos 50 anos das relações, foi um encontro que o Bolsonaro teve no G20 em 2019 com o Bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, né? Então, não é impossível supor que houve uma certa simpatia por aquele regime também, que é um regime autoritário, né? Bem mais autoritário do que qualquer devaneio que tenha ocorrido aqui no Brasil, não tem comparação, mas você pode ter tido esse elemento, né? Ou até mesmo uma espécie de magnetismo pessoal também, né? Porque isso acontece, essa questão de amizade, né, entre chefes de Estado. é, então, agora que a gente entendeu que é preciso avaliar, enquanto Estado brasileiro, as relações que a gente faz, inclusive com a Arábia Saudita, e a pergunta que iniciou tudo isso, de que existe simbolismo em trocas de presentes, essa, essa entrada na mídia sobre o assunto do presente das joias que teria sido dado a Michelle, você enxerga que essa projeção internacional faria mal ao Brasil ou não tem refletido tanto quanto internamente? Olha, eu acho que, em termos da imagem internacional do Brasil, não está ecoando tanto quanto internamente. Me parece que, a minha área é política externa, né, mas me parece que essa questão das joias, que até está se estendendo um pouco, né, porque já está na mídia há umas 2 semanas, um assunto bem forte na mídia, até porque as investigações estão em curso e tem que falar do assunto mesmo, mas isso tem muito mais a ver com a disputa interna, não é? A gente chegou a notar, por exemplo, o ensaio do ex-presidente Bolsonaro em retornar ao Brasil. Ele chegou a fazer esse movimento faz uns 10 dias, e aí quando entra na mídia essa questão das joias, ele recua novamente. Então me parece que tem muito mais a ver com isso, né? Como tem se falado muito hoje, essa disputa por narrativa ou para saber qual bomba, digamos assim, ocupa mais a mídia. E para o governo agora isso é bom, é claro, né? Tem a ver com você deslegitimar a ideia do combate à corrupção, né? Do governo anterior. Mas me parece que no âmbito internacional isso não está tendo um grande efeito no sentido de manchar ou riscar a imagem do Brasil. Primeiro porque o Jair Bolsonaro não é mais presidente, né? Então, agora ele digamos, é uma pessoa privada que tá em apuros, ou talvez fique em apuros com a justiça. Você tem agora investigação da Receita Federal, um possível crime de descaminho que tem que ser apurado, e um possível crime de peculato sendo investigado pelo Ministério Público, né? Com presunção de inocência. Então, me parece que tem muito mais a ver com a situação dele como pessoa privada, da sua situação em relação à justiça, do que ele como chefe de Estado, que ele não ocupa mais. A imagem do Brasil já melhorou desde a última COP
do meio ambiente, né, no Egito. Sim. E agora essa imagem está muito associada ao retorno da política ambiental do Brasil. As últimas visitas, tanto do presidente Lula aos Estados Unidos, quanto do Olaf Scholz aqui ao Brasil, indicam que é uma vontade muito grande de voltar a investir no Brasil, a reativação do Fundo Amazônia. Então, me parece que para os estrangeiros, talvez assim, para algum debate específico lá nos Estados Unidos, já que o Bolsonaro está nos Estados Unidos, mas pensando na imagem do Estado brasileiro, parece que não é o foco agora. Me parece que é mais algo interno, né? Que tem que ser apurado. Só para finalizar, eu gostaria de saber se existe algo sobre essa relação que a gente tem que prestar atenção, ou algo que se espera até do Brasil com o Oriente Médio, agora na política externa do governo Lula, para ficar como recado mesmo, assim, para poder entender o que é a relação dos dois países. Ah, perfeito. Bom, aí seria um prognóstico, né? Mas se a gente tomar como parâmetro de comparação o primeiro governo, o primeiro e segundo governo do presidente Lula, comparando com esse agora, a tendência é que você tenha uma intensificação das relações do Brasil com o Oriente Médio, com a África. O que a gente percebeu até agora, o governo não tem nem 100 dias, né? É que as primeiras visitas oficiais são aos principais parceiros, que são três, né? A Argentina visitou, Estados Unidos visitou e agora a China. Mas aí, como ele tá, essa comitiva que está indo para a China agora, é uma viagem de vários dias, né? De quase uma semana, é possível que o presidente Lula faça uma parada, até acho que a imprensa já noticiou isso, que ele faça uma parada no Oriente Médio no seu retorno. Então tem que ver se ele vai parar na Europa, vai parar no Oriente Médio, vai parar na África, porque é muito possível que ele aproveite, né, já que a viagem tem que ter escala. Então eu diria que há uma tendência à intensificação das relações com a região, e é uma região muito importante em função de energia, de investimentos. Essa própria visita do Bolsonaro em 2019, ela é interessante nisso, porque vários acordos foram assinados para investimento em outras áreas, infraestrutura, defesa, agricultura no Brasil. Esses negócios, esses acordos estão valendo, né? E agora cabe ao governo atual dar seguimento ou não a esses acordos. Entendi perfeitamente. Professor, muito obrigada. Foi esclarecedor tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que deu para entender um pouco mais, não só sobre a importância das relações diplomáticas entre os países, como até mesmo da própria Arábia Saudita para o Brasil. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer. Eu que agradeço. Prazer é meu.